Ele só queria agradar. Queria reviver o desejo, reconquistar a admiração, se sentir forte. E por isso tomou o comprimido, sem falar nada, sem avisar, sem pensar muito nas consequências. Mas o que era para ser uma noite de prazer, quase virou uma tragédia. O coração acelerou demais. A respiração ficou curta. A pressão despencou. E ele só não morreu porque a esposa percebeu a tempo. Essa história aconteceu com o seu Nelson, de 67 anos. Mas poderia acontecer com qualquer homem, ou com qualquer casal, que enfrenta o peso do envelhecimento e a pressão silenciosa de continuar dando conta de tudo. A verdade é que, depois dos 60, o corpo muda. A circulação não é mais a mesma. O coração pede mais cuidado. E a combinação entre medicamentos para pressão, diabetes, antidepressivos e disfunção erétil pode ser perigosa e até fatal. Mas tem algo que quase ninguém fala. As mulheres também sofrem. Sofrem quando o parceiro começa a usar Viagra sem conversar, sem construir intimidade. Sofrem quando se sentem cobradas a responder com entusiasmo, mesmo quando o desejo já não é o mesmo. Sofrem quando o afeto vira desempenho e o toque vira obrigação. É por isso que hoje, com todo respeito e responsabilidade, vamos falar abertamente sobre os riscos reais do Viagra depois dos 60, para homens e também para mulheres. E mais importante, vamos mostrar as soluções naturais mais seguras, saudáveis e eficazes para quem deseja viver com mais saúde, intimidade e dignidade na terceira idade. Fica comigo até o fim, porque o que você vai descobrir aqui pode salvar vidas e também resgatar conexões que o tempo parecia ter apagado. Número 1. Risco cardiovascular. O coração pode não aguentar. O que muitos não sabem é que o Viagra foi criado originalmente como um medicamento para o coração. Mas quando descobriram seus efeitos sobre a ereção, ele foi redirecionado. E desde então, homens no mundo inteiro passaram a usá-lo. Muitas vezes sem saber dos riscos reais, principalmente após os 60 anos. Depois dessa idade, o corpo já passou por diversas transformações. A circulação é mais lenta. O coração pode estar enfraquecido. A pessoa pode já estar tomando medicamentos para pressão, diabetes ou problemas cardíacos. E é aí que mora o perigo. A combinação entre Viagra e remédios como nitratos ou vasodilatadores pode ser fatal. Pode causar queda brusca de pressão, desmaios, arritmias e até infarto ou AVC. E o pior, muita gente toma o comprimido escondido, sem consultar o cardiologista. Seu Nelson, por exemplo, tomava 2 remédios para pressão, mas nunca perguntou ao médico se poderia usar Viagra. Achou que não era nada demais, só queria agradar. Naquela noite, depois de tomar o comprimido, começou a suar frio. Sentiu o coração disparar. A visão ficou turva e caiu sentado no chão do quarto. Foi a esposa, Dona Helenice, que percebeu algo errado e chamou socorro a tempo. Hoje ele está bem, mas vive com o susto e a lição. Ele mesmo disse: "Eu achei que era só um comprimido, mas quase foi o último." Se você tem mais de 60 anos, toma medicamentos de uso contínuo ou já teve problemas cardíacos, jamais use Viagra sem orientação médica. É a sua vida que está em jogo. Se esse alerta fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Número 1. Eu não sabia que o coração podia ser afetado. Isso ajuda outros homens e mulheres a ficarem atentos também. Número 2. Queda brusca de pressão, risco de desmaio e acidentes. Muita gente pensa que o maior risco do Viagra é só o coração. Mas há outro efeito perigoso que aparece de forma silenciosa e que atinge milhares de idosos todos os anos. A queda repentina da pressão arterial. Isso acontece porque o Viagra tem efeito vasodilatador, ou seja, ele relaxa os vasos sanguíneos para facilitar o fluxo de sangue, não só na região íntima, mas em todo o corpo. E quando a pessoa já tem a pressão naturalmente mais baixa ou usa remédios que controlam a pressão, essa combinação pode causar uma queda tão intensa que leva a tontura, desmaio e até quedas com trauma. Foi o que aconteceu com Dona Celina e seu Arthur. Casados há 40 anos,
Ele queria surpreendê-la numa noite especial. Tomou um comprimido escondido, achando que seria algo bonito. Mas durante o ato ficou tonto. Deitou de lado dizendo que precisava respirar. E quando tentou se levantar, caiu de cabeça no canto da cama. O susto foi tão grande que Dona Celina pensou que ele tinha tido um AVC. Por sorte, não foi grave, mas ele teve um corte profundo e passou o restante da noite no pronto-socorro. Depois disso, ela mesma disse: "Não precisava disso, Arthur. A gente já se ama de outras formas. Eu só queria que você estivesse bem." Esse tipo de relato é mais comum do que se imagina e mostra que, muitas vezes, o problema não está só no comprimido, mas no silêncio, na pressão para agradar e no medo de conversar com quem está ao lado. Se você está acompanhando até aqui, digite número 2 nos comentários. Aproveita e deixa seu like agora mesmo. Se inscreva no canal Saúde e Vigor e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos de saúde, com responsabilidade e carinho. E se você valoriza esse trabalho, clique no botão Valeu Demais aqui embaixo. E considere se tornar um guardião da saúde. Por apenas R$ 7,99 por mês, você recebe nossos PDFs exclusivos com orientações práticas e científicas para viver melhor depois dos 60. Número 3. Quando o remédio vira silêncio, o impacto nas mulheres. Pouco se fala sobre isso, mas o uso do Viagra também afeta quem está do outro lado da cama. Muitas mulheres, depois dos 60, começam a perceber mudanças sutis no relacionamento. O parceiro fica mais ansioso, mais exigente, mais voltado para o desempenho. E, de repente, o momento de intimidade vira uma prova de resistência, não de amor. Só que o mais grave nem sempre é a mudança física. É o silêncio, é o segredo, é a ausência de diálogo. Muitos homens tomam Viagra sem contar à parceira, por vergonha, por medo de parecer fraco, ou porque acham que estão fazendo um favor, tentando salvar a relação. Mas o que não percebem é que esse gesto feito no escuro pode criar uma parede entre o casal. Foi o que aconteceu com Dona Lourdes, de 68 anos. Depois de quase 2 anos sem vida sexual ativa, seu marido voltou a procurá-la de forma repentina. No começo, ela ficou feliz. Achou que o casamento estava reacendendo, mas logo percebeu que havia algo diferente. Ele estava mais impaciente. Queria que tudo acontecesse rápido. Quase não havia carinho, nem conversa, nem toque suave. Ela começou a se sentir pressionada, como se estivesse decepcionando, até que, um dia, enquanto arrumava a gaveta dele, encontrou o comprimido azul. E tudo fez sentido. Ela não sentiu raiva, sentiu tristeza, pelo silêncio, pela falta de confiança. E por perceber que, mais uma vez, a intimidade estava sendo tratada como obrigação, e não como um momento de troca, de afeto, de conexão verdadeira. O Viagra pode, sim, ser útil em muitos casos, mas quando é usado como um escudo, quando vira uma tentativa de consertar algo sem diálogo, ele não fortalece o casal, ele afasta. O amor não precisa de desempenho, precisa de cuidado, de presença, de vulnerabilidade compartilhada. Se você está acompanhando até aqui, digite número 3 nos comentários. Número 4. Quando o Viagra vira muleta, a dependência emocional que destrói a autoestima. Para muitos homens, o Viagra começa como um apoio físico, mas com o tempo, ele se transforma em algo muito mais profundo, uma bengala emocional. Uma muleta invisível que sustenta a autoconfiança, e sem a qual o homem começa a se sentir fraco, insuficiente, até mesmo inútil. Isso acontece porque o envelhecimento por si só já mexe com o ego. O corpo muda, a força diminui, a disposição não é mais a mesma, e o espelho passa a devolver um rosto diferente daquele que o homem costumava ver. A masculinidade, que por tantos anos foi associada ao desempenho, à potência, à virilidade, começa a ser colocada em xeque. Quando o homem passa a depender do remédio para se sentir capaz, ele deixa de confiar no próprio corpo. E pior, passa a duvidar do próprio valor como homem. Seu Ademar, de 72 anos, confessou isso numa roda de conversa na unidade de saúde.
Ele dizia que não conseguia mais procurar a esposa sem tomar o comprimido antes. Mesmo quando não havia necessidade física, ele tinha medo de falhar, medo de decepcioná-la, medo de ser visto como velho demais. Com o tempo, o desejo deixou de ser espontâneo, virou uma agenda, uma obrigação, uma fonte de ansiedade constante. E isso afetou não só a vida sexual, mas também o afeto, o humor e o vínculo do casal. Ele se afastou emocionalmente, começou a evitar carinhos fora do quarto e passou a achar que sem o comprimido não era mais digno de ser desejado. É por isso que a dependência emocional do Viagra pode ser ainda mais perigosa do que os efeitos físicos, porque ela corrói a autoconfiança, tira a leveza da intimidade e transforma o momento de conexão em uma cobrança silenciosa e pesada. A sexualidade na velhice não precisa ser medida por duração, frequência ou intensidade. Ela pode e deve ser vivida com leveza, afeto, toque, presença e verdade. Se você está acompanhando até aqui, digite número 4 nos comentários. Número 5. Soluções naturais que funcionam, sem colocar sua vida em risco. Depois de tudo que falamos aqui, talvez você esteja se perguntando: se o Viagra tem tantos riscos, existe outra saída? Algo mais seguro, mais natural, mais compatível com a minha idade e com o que eu vivo hoje? A resposta é sim. E não se trata de fórmulas milagrosas ou promessas vazias. Estamos falando de caminhos naturais, embasados na ciência, que respeitam o corpo, a saúde e o momento da vida em que você está. Um dos fitoterápicos mais estudados é a maca peruana. Essa raiz tradicionalmente usada pelos povos dos Andes tem mostrado bons resultados em homens e mulheres acima dos 60 anos. Ela ajuda a equilibrar os níveis hormonais, melhora a circulação, reduz a fadiga e aumenta a disposição, não apenas no quarto, mas no dia a dia. Além disso, ela não interfere na pressão arterial, o que é um grande diferencial em relação aos medicamentos sintéticos. Outro aliado importante é o Tribulus terrestris. Essa planta é conhecida por estimular a produção natural de testosterona, o hormônio ligado à energia, ao desejo e à força muscular. Diferente de hormônios artificiais, o Tribulus age de forma mais suave e respeitosa com o corpo, especialmente quando usado com orientação e por pessoas com níveis hormonais reduzidos. Também vale citar o ginseng, um tônico natural que atua no sistema nervoso e cardiovascular. Ele melhora o fluxo sanguíneo, ajuda na concentração, no humor e na vitalidade geral, e ainda combate o estresse, que é um dos principais bloqueios emocionais da vida íntima. Mas não são só as ervas que ajudam. Uma alimentação rica em frutas como romã, banana, melancia e abacate, por exemplo, favorece a circulação e a saúde hormonal. A romã é um excelente vasodilatador natural. A banana é rica em triptofano, que melhora o humor. O abacate tem gorduras boas que aumentam a produção de hormônios sexuais. No caso dos legumes, os grandes aliados são beterraba, cenoura, tomate e espinafre. Todos eles ajudam a proteger os vasos sanguíneos e manter o coração em forma. E claro, nada disso funciona isolado. É o conjunto que faz a diferença. Cuidar da mente, do corpo e do vínculo com quem está ao seu lado. Manter o peso saudável. Dormir bem. Fazer caminhadas regulares. Falar sobre seus sentimentos. E lembrar que o verdadeiro desejo começa no afeto, na confiança, no toque, no tempo compartilhado. A sexualidade na terceira idade não precisa ser apressada, nem perfeita, nem igual à juventude. Ela precisa ser respeitosa, leve e consciente. Se você está acompanhando até aqui, digite número 5 nos comentários. A verdade é que ninguém quer se sentir fraco. Ninguém quer decepcionar quem ama. E ninguém quer depender de um comprimido para se sentir inteiro. Mas o tempo passa. O corpo muda. E com ele, mudam também as formas de amar, de tocar e de viver. A intimidade. O que não pode mudar é o cuidado com a saúde, a busca por informação segura e o respeito que você merece ter por si mesmo e por quem caminha ao seu lado.
Você não precisa de perfeição. Precisa de presença, de verdade e de escolhas conscientes que cuidem do seu coração, do seu corpo e da sua relação. Todo o conteúdo que você viu aqui tem base científica e foi construído com respeito à sua saúde e ao seu momento de vida. As referências estão disponíveis na descrição deste vídeo. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal Saúde e Vigor e ative o sininho. Clique em Valeu Demais para apoiar este conteúdo se você acredita no nosso trabalho. E se puder, torne-se um guardião da saúde por apenas R$ 7,99 por mês e receba nossos PDFs exclusivos com orientações práticas e científicas para viver melhor depois dos 60. E lembre-se, saúde e vigor para curar qualquer dor.